Bruno vai até o quarto e encontra Luana com um vestido e diz: "Você tá tão bonita, Luana." Ela responde: "Obrigada, mas eu ainda não aprendi a andar com essas roupas não." Bruno fala: "Qualquer uma fica bem em você." E ele completa: "Tá faltando alguma coisa, não tá?" E Luana pergunta: "Mas faltando o quê?" Bruno fala: "Um trato, né, Luana?" E ela diz: "Que trato?" Bruno então fala: "Não sei, talvez se você fosse num salão de beleza e tratasse um pouco do cabelo, das mãos, das unhas, você aprendesse a fazer uma maquiagem." Mas Luana fala: "Mas eu preferia que você me arrumasse uma escola, senão de que jeito eu vou aprender a falar direito? E eu queria ler sem tropicar nas palavras, aprender a falar assim, que nem gente." Bruno diz: "Tá certo, você vai precisar disso tudo mesmo, mas vai precisar também de uma professora de boas maneiras, né?" Luana fala: "Para não te envergonhar, não é mesmo?" E Bruno fala: "Você não me envergonha, é nunca." E os dois se beijam. Luana abraça Bruno e fala: "Tenho medo de te perder." Bruno responde: "Não vou deixar você nunca, mas você tem que parar de falar que toda hora vai embora. Você precisa me ajudar a te ajudar." Enquanto isso, na cozinha, Júlia está lá, se reclamando com Lourdinha, dizendo: "É o fim da picada. Ele traz aqui para dentro uma sem terra, uma boia fria, uma caipira completamente ignorante e ele quer que faça o quê? Que beije os pés dela?" E Lourdinha diz: "Ah, mas bem que eu queria ter tido a sorte daquela infeliz." Júlia fala: "Que sorte, Lourdinha. Ela vai voltar para onde ela veio, não vai demorar muito." E neste momento, Lourdinha se vira para trás e vê Luana e fala: "Oi, patroinha." Júlia a olha assustada e fala: "O patrão disse que a senhora quer trocar a criadagem?" Luana responde: "Foi ideia dele, não foi minha não." Lourdinha pergunta: "E a gente faz o quê?" Luana responde: "Por enquanto, vocês podem ficar." Gente, elas estão muito rabugentas, né não? A pobre da Luana não fez nada. Eu acho que elas se deixaram ser influenciadas, né, pelos filhos dele, já que são contra esse romance, né? O que vocês acham? Me fala aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o resumo. Lia vai até o escritório de Bruno e pergunta se ela pode levar um papo com ele. Bruno responde: "Claro, filha, entra, senta." Lia então pergunta: "É que eu quero saber, pai, quem vai estar esperando pelo Marcos no altar? O senhor e a mãe, o senhor e a Luana ou só o senhor?" Bruno questiona: "Que pergunta mais besta é essa agora?" Lia responde: "Ah, é que o Marcos falou que se a mamãe não tiver do seu lado na igreja, ele nem entra." Bruno diz: "Por que isso?" E Lia fala: "Porque ela é mãe dele, né?" Dimas sai com Luana de carro e ela pergunta: "Para onde é que você está me levando?" Dimas responde: "Para o salão de beleza que a outra patroa frequentava." Luana fala: "Mas eu sei, mas é longe desse jeito, é?" Dimas responde: "É o melhor da cidade." Luana diz: "Então você pode voltar, que não quero ir mais não." Dimas fala: "A senhora devia ter discutido isso com o patrão." E Luana diz: "Mas eu estou lhe pedindo para voltar." Dimas responde: "A ordem que eu recebi foi levar a senhora até lá e ficar esperando." Luana então responde: "Mas eu estou lhe dando outra ordem." E Dimas diz: "Por enquanto eu só recebo ordem do seu Bruno Mezenga." Luana fala: "Eu nem sei o que eu estou indo fazer lá." E Dimas responde: "Nem eu, e se a patroa me permite, a senhora não precisa de salão de beleza." Luana então diz: "Mas o que eu vou falar quando chegar lá?" E Dimas fala: "Pode deixar que eu falo." Luana questiona: "Você vai falar o quê?" E Dimas diz: "Vou lhe apresentar como a nova mulher do rei do gado e pronto." Luana brava fala: "Mas não vai mesmo, e você volta para casa agora." Dimas diz: "Já disse que eu só recebo ordem do meu patrão." Luana ameaça: "Se você não parar, eu vou descer." Dimas olha para trás e fala: "Mas aí eu perco meu emprego."
Luana então responde: e se você não parar, você já perdeu. Lia liga para Leia, que surpresa diz: oi, filha, que alegria ouvir sua voz. Pensei que você já tivesse esquecido da sua mãe. Lia responde: não, mãe, claro que eu não esqueci, mas eu lamento muito tudo o que tem acontecido. Leia fala: não, filha, não lamenta não. Lia pergunta: e a senhora, tá legal? Leia responde quase chorando e com os olhos marcados: sim, tô ótima. Lia diz: que legal. Sabe, eu ainda amo muito a senhora. E Leia responde: eu também te amo muito, filha. Lia então fala: mãe, olha, eu não sei se a senhora está sabendo, mas o Marcos está de casamento marcado com a Liliana, a filha do senador Caxias. Olha, mãe, apesar de tudo o que aconteceu, o Marcos quer a senhora do lado do papai no altar. Leia responde: eu não posso, filha. Olha, avisa ao seu irmão que eu vou estar com o pensamento nele e que eu desejo toda a felicidade do mundo. Enquanto Leia ouve Lia falando, ela chora desesperadamente. E neste momento, Ralph chega, bêbado, e desliga o telefone. Ele pergunta com quem Leia estava falando, e ela fala que estava falando com a filha dela. Leia questiona: você bebeu de novo, né? E ele diz: sim, estava numa reunião de negócios e serviram champanhe lá. E Leia fala: e ontem? Ralph então diz: desculpa, eu perdi o controle ontem, me desculpa. Leia fala: se acontecer de novo, Ralph, eu largo você. Na casa de Jeremias, ele entrega o cheque que os funcionários encontraram junto ao corpo de Olegário. Jeremias diz: com isso, ele tentou me dizer quando tinha vida. O delegado fala: isso é que eu chamo de lealdade, hein? Jeremias responde: é por isso que eu não me conformo com o que aconteceu. O delegado pergunta: conseguiram avisar o filho dele? Jeremias diz: que nada, reviraram a casa toda e não encontraram nenhum endereço. Olegário devia ter o endereço de cabeça, ou então alguém pôs fim nas cartas que ele recebia de Tavinho. O delegado pergunta: Tavinho era o nome do filho dele? Jeremias responde: era Otávio. O delegado pergunta: o senhor conhecia o moço? Jeremias responde: sim, nasceu aqui, nessa fazenda, fez o curso primário, naquela escolinha que eu tenho aqui desde aquele tempo. Depois ele foi para São Paulo estudar veterinária, que era a vocação dele. O delegado pergunta: e o que ele está fazendo nos Estados Unidos agora? Jeremias responde: está fazendo um curso de pós-graduação ou qualquer coisa parecida, segundo o pai dele. O sonho de Olegário era que ele voltasse para ocupar um lugar de chefia por aqui. O delegado então questiona: e o senhor lhe daria essa atribuição? E ele responde: eco, se ele se mostrasse competente. E o delegado fala: eu imagino que o senhor tenha bancado todos os estudos dele até hoje, não é isso? Jeremias diz: isso não vem ao caso. E o delegado fala: tenho certeza que sim. Mas, como o senhor mesmo diz isso, não vem ao caso, né? O importante é saber quem matou o pai dele. Jeremias então fala: mas está aí, nesse cheque. E o delegado fala: não, este cheque levanta uma série de suspeitas. Como o que eu posso ver aqui, ele apenas coloca uma suspeita sobre a sua sobrinha e de repente ela ser amante do Dr. Fausto. Jeremias diz: mas ele fala em matar. E o delegado corrige: não, ele fala vai matar, não fala matou. E vai matar quem? Jeremias responde: minha sobrinha me contou. O delegado, por sua vez, fica surpreso e pede para Jeremias explicar direitinho isso tudo. Marieta e Fausto estão conversando. Ela fala: fez tudo errado, você fez tudo errado, Fausto. Eu nunca imaginei que você fosse chegar a esse ponto. Fausto diz: tô cansado de discutir isso com você, Marieta. O que foi feito tinha que ser feito, ou aquele infeliz ia botar tudo a perder. Marieta fala: mas matar? Não! E Fausto responde: morto não fala. Marieta, por sua vez, diz: fala.
E Fausto, com uma cara de assustado, pergunta: Fala? Como assim? O que você está querendo me dizer com isso? Marieta diz: Eu não quero mais saber de você. E Fausto questiona: Mas o que é isso agora? Não quer saber de mim como? Marieta responde: Não querendo, eu vou cuidar da minha vida sozinha agora. Fausto, por sua vez, fica pensativo e diz: Você só pode estar brincando. Se eu abrir minha boca, eu acabo com essa palhaçada toda. Você sabe muito bem que você não é sobrinha de Jeremias Berdinazzi nenhum. Você é uma vigaristinha daquelas que me veio com a história de que nasceu na Itália e que é neta do tal Bruno, que foi enterrado lá na Pistoia. Pelo amor de Deus, só um otário acreditaria nisso. Marieta responde: É a pura verdade, meu filho. E Fausto questiona: Quem mais acreditaria nisso? Marieta então fala: Ninguém. E é por isso que eu estou desistindo dessa loucura. Fausto pergunta: Como assim? Desistindo como? E Marieta responde: Eu vou embora daqui, Fausto, e vou cuidar da minha vida sem você. E ele pergunta: E vai perder tudo isso aqui? E ela responde: A gente não perde o que nunca teve. Adeus, Dr. Fausto. Neste momento, ela sai e Fausto diz: E o que o morto falou? Marieta responde: Te entregou, e se eu fosse você, sumia daqui. Fausto fica assustado e pensativo e diz: Me entregou? Como? Enquanto isso, Jeremias e o delegado continuam conversando e ele fala: A intenção dele é me envenenar e para isso conta com a ajuda da minha sobrinha. O delegado pergunta: Mas o senhor tem certeza que ela é mesmo a sua sobrinha? E ele responde: Se não fosse, seria uma grande decepção para mim. O delegado fala: O senhor já pensou que talvez eles possam estar juntos nessa armação? Jeremias diz: Não posso acreditar nisso. O delegado pergunta: Quem trouxe os documentos da sua sobrinha Marieta, filha do seu irmão Giacomo, que foi a única sobrevivente daquele acidente do caminhão de boias frias, que aconteceu no estado de São Paulo? Não foi o Dr. Fausto? Jeremias responde: Foi, isso é verdade. O delegado diz: E o senhor Jeremias nunca desconfiou dessa documentação? Jeremias diz: Mas como? Se ele até trouxe a certidão de nascimento dela, provando que ela é filha do meu irmão Giacomo. O delegado fala: Ora, senhor Jeremias, por favor, se o senhor me disser qual é o cartório ou até a cidade onde está registrada essa sua verdadeira sobrinha, eu vou até lá e consigo quantas certidões de nascimento o senhor quiser. E completa: Eu vou ficar de olho no Dr. Fausto, pois de tudo isso que o delegado deixou escrito, a única coisa mais certa que a gente pode ter na mão é de que ele é amante dessa sua pretensa sobrinha. O senhor me desculpa, senhor Jeremias, mas eu não poderia fazer nenhuma acusação contra o Dr. Fausto sem ter nenhuma prova cabal contra ele, Neste momento, Marieta entra no escritório. Na casa de Bruno Mezenga, Lia conta ao irmão que a mãe não vai ao casamento dele. Marcos quer saber por quê, mas Lia diz que não sabe, mas acha que ela não quer causar nenhum constrangimento. Bruno, por sua vez, diz que por ele não é, pois ele até se propôs a ficar ao lado dela no altar enquanto durar o casamento. Marcos então decide ir até São Paulo para falar com a mãe. Ele pergunta: será que o sujeitinho está lá com a mãe? Bruno fala que provavelmente sim, está lá. Bruno diz a Marcos para ele não fazer nada com o sujeitinho caso ele venha encontrar ele lá. Fala para Marcos não tomar as dores dele. Marcos, mais uma vez, ofende o pai dizendo que se ele não se importou em levar chifres, ele é que não vai se importar. Neste momento, Luana chega linda com Dimas. Eles ficam todos espantados com a beleza dela. E Marcos, mais uma vez, não perde a oportunidade e ofende Luana, dizendo que ela está bonita mesmo, mas só não pode abrir a boca. Lia repreende o irmão, que se faz de desentendido e diz que até elogiou ela. Bruno fica bravo, olha para Marcos e fala que ele deveria morder a língua. Gente, eu não aguento. O Marcos, ele é um encostado, depende do pai, foge das responsabilidades e fica batendo de frente com o pai por causa do relacionamento dele com a Luana. Ele já tá exagerando por demais, vocês não acham não? Chato demais, né?
Tá certo que é filho, que tá com ciúmes, mas tá demais, hein? Ofendendo a Luana de graça. Me fala aí nos comentários o que vocês acham desse comportamento do Marcos em relação ao relacionamento do pai. Bom, vamos voltar aqui pro resumo, né? Bruno vai até o quarto para consolar Luana, que está brava com o que acabou de ouvir. E Bruno, mais uma vez, se declara para ela. Na fazenda do Araguaia, Zé conversa com Donana e diz que está preocupado com a febre aftosa. Eles continuam conversando sobre a febre e outros assuntos da fazenda. E, por um momento, Donana comenta que está com saudades de Luana. Zé do Araguaia, por sua vez, conforta ela. Bruno, Luana, Lia e Marcos estão jantando e Bruno diz que é melhor o filho não ir visitar a mãe e sim ligar como a irmã Lia fez. Bruno teme que Marcos tente matar o amante da mãe, mas ele, contrariando o pai, resolve ir assim mesmo. Na casa de Jeremias, ele fala que precisa encontrar o filho de Olegário e deixar parte da herança para ele. O delegado conversa com o Dr. Fausto, que diz que é loucura essas desconfianças de Jeremias. Ele diz que era amigo de Olegário e que ele tem muita gratidão a ele. Marcos vai visitar a mãe e, ao chegar, Leia fica feliz em ver ao filho. Só que Marcos vê o olho roxo da mãe e pergunta: o que é isso? No capítulo anterior, Marcos foi até o apartamento da mãe e a encontrou com o olho roxo. Marcos pergunta: o que é isso no seu olho, mãe? Leia fica apreensiva e responde: isso não foi nada, filho. Marcos pergunta: mas como aconteceu? Leia fala: eu estava dirigindo sem o cinto de segurança e aí um sujeitinho avançou o sinal vermelho, eu tive que brecar o carro para não bater nele e acabei eu batendo com o rosto no volante e deu nisso aqui que você está vendo. Marcos, sem acreditar, fala: bateu no volante? E Leia responde: sim, meu filho. Eu não estou te dizendo, eu estava sem o cinto de segurança. Marcos, ainda sem acreditar na história que a mãe acabou de contar, diz: tá certo, mãe, tá certo. Leia, então, sorrindo, pergunta: o que você está pensando, hein? E ele diz: não estou pensando em nada, e sai entrando no banheiro para ver se encontra alguém lá. E aí ele pergunta: cadê o sujeitinho? Leia então fala: se você está se referindo ao Ralph, ele não está. Marcos, já com raiva, pergunta: a senhora está vivendo com ele, mãe? Leia, irritada, questiona ao filho: você veio aqui para isso, Marcos? Ele responde: não, afinal, nós não temos mais nada a ver com a sua vida, não é mesmo? Ela responde: tá bem, acho que já estava na hora de vocês compreenderem isso, não é mesmo? Marcos então fala: tá certo, vamos ao que interessa então. Leia diz: eu já soube do que você andou aprontando com a filha do senador e de seu casamento com ela. Isso é que dá ter falta de juízo, não é? Marcos então responde: eu tive a quem puxar, não é verdade? Leia fala: sua irmã me disse que você quer que eu esteja na igreja. E ele responde: quero. O pai está querendo fazer do meu casamento uma coisa legal, apesar de eu não estar dando a mínima para isso. A senhora sabe, né? Ela é filha de um senador da República. E Leia responde: e seu pai é o rei do gado. E Marcos responde: e se não tiver uma festa com essa pompa toda, vão dizer que ele está regulando mixaria. Leia fala: poupando os bois dele. Marcos diz: eu não sei o que deu na cabeça do meu pai. E Leia fala: também não sei, muito estranho isso. Mas vamos lá, filho. Você quer então que eu esteja na igreja? E Marcos responde: faço questão, mãe. Leia pergunta: por que isso agora, Marcos? E ele responde: por quê? A senhora ainda é minha mãe, ou não? Ela responde: não sei se eu poderia, Marcos. Depois a grande atração da festa pode se tornar eu e o seu pai lá no altar. A cidade toda já deve estar sabendo da nossa separação. E Marcos fala: não, ninguém está sabendo de nada, ninguém. Ninguém comenta nada, não saiu nenhuma nota no jornal, tá todo mundo por fora. Leia diz: seu pai deve ter segurado as notícias.
Marcos e Leia continuam conversando e Marcos ainda tem esperança de que os dois possam voltar, mas Leia descarta qualquer possibilidade de reconciliação. Leia fala: Marcos, você está parecendo criança, meu filho. Depois de tudo que aconteceu, não tem mais volta. Eu estou tentando refazer a minha vida com outro homem e seu pai jamais me perdoaria. Seria pedir demais para ele. E Marcos, mais uma vez com a sua chatice de filho, avisa a mãe sobre o relacionamento do pai com Luana. Ele insiste em dizer que o pai tem culpa no cartório e também estava traindo ela. Mas que menino chato, velho esse, hein, gente? Quem mais acha Marcos um chato? Me conta aí nos comentários, porque tá insuportável essa obsessão dele por achar que o pai traiu, que o pai tem a mesma culpa que a mãe. Caramba, que garoto chato. Me deixa aí nos comentários, pelo amor de Deus, se tem mais alguém que pensa como eu, que ele é chato demais. Me conta aí, hein? Bom, vamos voltar aqui para o resumo. Bruno, Luana e Lia estão jantando e Bruno diz mais uma vez que foi contra essa ida do Marcos até o apartamento para falar com a mãe. Lia tenta defender o irmão e também tenta incomodar Luana. Eles conversam e Bruno deixa claro para a filha que Luana vai estar ao lado dele na igreja. E Lia faz uma cara de que não gostou nem um pouco da notícia. Marcos e Leia continuam conversando no apartamento e Leia promete a Marcos que vai estar presente neste casamento para conhecer essa tal de Luana. Enquanto isso, Ralph está curtindo o iate com a amante. Ela diz: Nossa, eu não sabia que você tinha comprado um iate, Ralph, mas esse aqui é uma maravilha! Ralph diz: Eu não costumo fazer alarde das coisas que eu faço. Geraldino chega, vê a amante quase nua e pergunta: Podemos zarpar, patrão? E Ralph diz: Sim, pode zarpar. Geraldino pergunta: Vamos para onde? E Ralph responde: Não sei, vamos zarpar por aí e parar em uma ilhota dessas aí que eu quero dar um mergulho. Geraldino fica pensativo e fala: Diacho, não tô entendendo é nada. Ralph e a amante namoram e ela pergunta: Ralph, e aquela dona lá no seu apartamento, hein? Ele responde: Fique fria, que aquela não cheira nem fede. A amante diz: Mas ela bota uma banca. E Ralph fala: Ninguém manda em mim, fique você sabendo. A amante fala: Então aquela história toda acabou? E ele responde: Acabou. Só tô dando um jeito de dar um bilhete azul para aquela infeliz. Na fazenda de Jeremias Berdinazzi, Marieta e Judite estão na cozinha conversando. Judite fala: Seu Jeremias adora uma pamonha. Quando é tempo de milho verde, eu faço quase todo dia. Marieta diz: Eu nunca comi pamonha feita em casa, não. Judite pergunta: Comeu onde? E ela responde: Comi uma vez dessas assim na estrada, sabe? Elas continuam conversando sobre a pamonha e Judite diz: Dona Marieta, posso lhe fazer uma pergunta? E ela diz: Sim, claro, faça. Judite pergunta: Por que a senhora sempre se encontra às escondidas com o Dr. Fausto ao redor da casa? Marieta, assustada, responde: Que isso, Judite? Você agora está me vigiando? Judite diz: Eu vigiando a senhora? Deus me livre e guarde. Mas Deus deu olho pra gente para quê? Pra gente enxergar, não é? E Marieta pergunta: E o que você tem enxergado, hein, Judite? Judite responde: Eu vi o Dr. Fausto tentando lhe agarrar e você pulando fora. Marieta diz: Lógico, porque eu não gosto dele. E Judite fala: Uai, eu pensei que vocês estavam de namoro. Ele não falou com seu tio pedindo permissão para isso? E Marieta fala: Pediu, Judite. Judite pergunta: Não foi do seu agrado não ele ter dado? E Marieta diz que não foi do meu agrado. Judite diz que não está entendendo é nada. E Marieta fala que ela quer é se livrar desse homem. Marcos está na estrada voltando para casa e vem se lamentando pelo seu casamento com Liliana, pela herança do tio maledito que agora o pai já sabe e ainda não fez nada, por Marieta, a sobrinha vigarista que quer ficar com toda a herança, mas Marcos também percebe que ficou encantado pela vigaristinha e duvida se ela é realmente uma Berdinazzi. Marcos então promete para si mesmo que vai se casar
e vai voltar em Guaxupé, no sul de Minas, e cobrar tudo o que era de direito da avó e da bisavó dele para o tio-avô ladrão. Enquanto isso, Lia vai até a casa de Liliana para acertar os detalhes do casamento. Rosa está certa de que é uma burrada o que eles estão fazendo em se casar. Lia tenta aliviar o lado de Marcos, dizendo que, independente do jeito dele, ele é um quadradão e está disposto a se casar e fazer tudo certo. Mas, ainda assim, Rosa, a mãe de Liliana, não acredita nem um pouco nesse casamento. Saracura e Pirilampo estão no apartamento e Saracura diz: faz 2 dias que ela não aparece para ir na rádio com a gente. Parece que esqueceu de nós, viu? Pirilampo responde: para de falar besteira, Bentão. Você quer que ela fique pajeando a gente até quando? Saracura fala: vai ver que a paixão esfriou. Pirilampo diz: deixa de ser besta. E Saracura fala: e você, sujeitinho, para de sonhar acordado, senão vai sofrer muito na vida, viu? Pirilampo responde: sofrer de amor até que é bom, pior é sofrer de fome. Saracura brinca e fala: bota isso numa moda que vai ficar bem bonito. E Pirilampo diz: bem que eu queria fazer uma moda para ela e dizer tudo o que eu tô sentindo e que nunca senti antes na minha vida. Na casa de Bruno Mezenga, ele e Marcos conversam. E Bruno pergunta: como foi que você encontrou sua mãe? Marcos responde: ótima. Ela estava com o olho roxo, mas estava super bem. Bruno pergunta: como com o olho roxo? Marcos fala: ela disse que teve que brecar o carro num cruzamento e bateu com a cara no volante. Ela estava sem o cinto de segurança. Bruno fica pensativo no que acabou de ouvir do filho e pergunta: o tal fulaninho estava lá? Marcos responde: infelizmente não, e eu dei graças a Deus. Bruno diz: e eu também. O que você acertou com ela? Marcos fala: tudo. Ela vai estar no altar com o Senhor quando eu entrar na igreja. Eles continuam conversando e Marcos fala que abriu o jogo com a mãe, falando sobre a Luana. Bruno chega a questionar o filho por que ele fez aquilo, por que ele abriu o jogo, falou sobre o relacionamento dele com Luana. Mas Marcos logo sai e Bruno fala que já imaginava, já sabia que ele ia fazer isso. Luana está no quarto sozinha e fica pensativa e fala: eu não devia ter vindo para cá, meu Deus. Eu devia ter ficado lá, com seu Zé e Donana esperando por ele. Neste momento, Bruno chega e diz: ô Luana, você não precisa ficar trancada nesse quarto o dia inteiro, desse jeito. Luana responde: mas eu tô bem aqui. E Bruno fala: não, tá bem não senhora. Eu não trouxe você pra cá pra você ficar presa num quarto feito um passarinho numa gaiola. Luana então diz: você quer que eu faça o quê? Bruno responde: eu sei lá, sai por aí, o Dimas está à sua disposição para isso. E ela fala: mas para fazer o quê? E para onde? E Bruno diz: se fosse minha mulher, ela não me perguntaria uma coisa dessa. Luana, brava, fala: mas eu não sou a sua mulher. E ele fala: claro que não, ainda bem, né? E Luana avisa: e eu não vou para o casamento do seu filho, não. Eles continuam discutindo e Luana avisa que vai embora caso ele a obrigue a ir no casamento. Bruno pergunta para onde ela vai e ela diz que ela nunca teve rumo na vida mesmo. Ele então pergunta se ela era feliz e ela diz que sim, que pelo menos lá ninguém se envergonhava dela, era tudo igual. Bruno fala que Luana não o envergonha e que ele entende ela não querer ir no casamento e que ele também não vai obrigar ela a ir, ela só vai se ela quiser mesmo. Em São Paulo, Ralph chega em casa e pergunta se Leia ficou o dia todo em casa. Ela diz que sim, como que ela iria sair com esse olho na rua? Ralph fala que com óculos não ia dar nem para ver. Ele diz que foi até o Guarujá hoje e que deu uma olhada lá no barco. Ele fala que Leia deveria se livrar daquela jossa. Leia fica irritada e fala: você está chamando um barco daquele de jossa? Ralph fala que barco parado é uma droga e só gera despesa. O Geraldino até que cuida bem dele, mas o barco parado é prejuízo. E Ralph então entrega uma nota para Leia pagar de uma peça do barco.
Eles continuam conversando e Leia fala para Ralph da visita que teve do filho e sobre o casamento dele. Enquanto isso, na fazenda de Jeremias, ele, Marieta e Judite conversam e ele fala: a sua avó costumava fazer umas pamonhas lá no sítio. Marieta diz: gostosas como essas? Jeremias responde: sem querer desmerecer as da Judite, eu digo que era até mais gostosa. E Judite responde: é porque era a mãe que fazia. Marieta pergunta: tio, como é que está a história do Dr. Fausto, hein? Jeremias responde: está na mesma, ele está arredio, até parece que ele está desconfiando de alguma coisa. Marieta alerta: ele é perigoso, tio. Jeremias responde: eu sei disso, mas nós não temos nenhuma prova ainda contra ele, segundo falou o delegado. Marieta diz: só quero que o senhor tome cuidado. Jeremias então fala: enquanto eu não assinar o testamento, eu não corro perigo. Marieta fala: então não assine, tio. Jeremias diz: mas eu quero deixar tudo para você, Marieta, ainda mais agora que eu sei que tem um mezenga atrás da minha herança. Eu vou arrumar um outro advogado para resolver isso, porque o Dr. Fausto eu não confio mais. Marieta fala: então demite ele, tio. E Jeremias fala: eu tô pensando num jeito de fazer isso. Judite fica de longe só observando essa conversa dos dois. O delegado e Dr. Fausto conversam. O delegado diz que com a quantidade da fortuna que os Mezenga têm, ele não acredita que Marcos foi atrás de herança não. Mas Fausto discorda e fala: quanto mais dinheiro o sujeito tem, mais ele quer. O delegado então fala: eu só sei de uma coisa, que o Olegário sabia de alguma coisa para ser assassinado daquele jeito. Jeremias e Marieta estão conversando e ele pergunta mais uma vez de como e quando ela conheceu o Dr. Fausto. Marieta responde: eu já disse para o senhor que ele se aproximou de mim quando soube que eu era sua sobrinha e sua herdeira. Se o senhor quer saber, não gostei nem um pouco quando o senhor deu permissão para ele vir aqui me namorar. Jeremias fala: eu percebi isso. Marieta diz: mas o senhor chegou a pensar que a gente estava junto nessa história. Jeremias responde: não fale bobagem, Marieta, não pensei em nada. Marieta então fala com o tio: tio, por favor, me livra dele. E Jeremias diz: eu já te disse que vou dar um jeito de poder fazer isso. Mas Jeremias questiona: Marieta, por que esse medo agora? O que mais você sabe que eu não estou sabendo? Na casa de Bruno, Luana está na sala lendo e Marcos chega e pergunta se ela sabe ler. Ela diz que male, mas sabe. Marcos dá um sorriso cínico e debochado e diz: que ótimo. Lia chega e debocha: opa, a madame está lendo? Luana responde: eu estou me esforçando. Lia fala: legal, é assim que a gente aprende, sabia? E Luana diz: sabia, mas madame aqui era sua mãe, eu não sou não. Lia então pergunta: e você é o quê? E ela responde a Lia com cara de poucos amigos: eu sou Luana. Lia pergunta: Luana do quê? Meu pai falou que você nem sabe o seu nome verdadeiro, por isso que botou advogado para te batizar de novo. Luana fala: eu não estou precisando de outro nome não. Lia diz: mas todo mundo tem um nome de família, para pelo menos saber de onde veio. Ela responde: me basta, Luana. E Lia pergunta: você não espera ser uma mezenga, espera? Luana fala: eu não estou pensando nisso não. Lia diz: mas se você está amaziada com meu pai? E Luana pergunta: e o que é isso aí? Lia ri e fala: amaziada quer dizer juntada, amigada, essas coisas. Luana fala: e eu sou tudo isso aí, essas coisas aí? Lia então diz: e você pensa que é o quê? Ela diz: eu sou Luana. E Lia fala: que está dormindo com meu pai na nossa casa. Luana fala: porque eu gosto dele, senão eu não tinha me deitado com ele não. Eu nunca fui de outro ou não, Lia. E não vou ser enquanto ele gostar de mim e eu gostar dele. Lia pergunta: mas e se ele deixar de gostar de você, Luana? Ela responde: eu vou me embora daqui e pronto. Lia questiona: sem cobrar nada dele? Luana responde: cobrar o quê? Depois da felicidade que ele me deu? Lia fala: você gosta tanto assim do meu pai, Luana? E ela responde:
Eu é que lhe pergunto, e você, gosta tanto assim dele? Lia diz, meu pai é o meu ídolo. E Luana responde, e ele é o meu homem. Enquanto isso, Saracura reclama, não aguento mais comer essa tal de pizza, viu? Pirilampo fala, ah, para de reclamar, Bentão. Na beira daquele rio nós só comia peixe. Saracura responde, mas era muito melhor. Pirilampo diz, você tá pior do que a mulher prenha se queixando da vida, hein, sujeito? Saracura fala, você não fala essa besteira, que mulher prenha é a coisa mais bonita que Deus pôs neste mundo. E Pirilampo concorda e fala, agora você falou uma verdade. Você sabe que meu pai falou que a minha mãe ficou a coisa mais linda do mundo quando estava me esperando. E eles continuam na conversa ali, enquanto isso Lia chega. Saracura fala, vixe, olha quem tá aí, a nossa empresária. Lia então pergunta, tudo bem com vocês? Pirilampo, se mostrando um pouco aborrecido, diz, está tudo ótimo. Saracura percebe o clima e resolve dar umas voltas. Pirilampo fala, você sumiu da gente? E ela responde, mas eu tô voltando. E ele fala, mas não é das que vem e fica. Eles continuam conversando e Lia diz que vai falar com o pai que ela está apaixonada por ele e pergunta se Aparício está disposto a enfrentar essa barra com ela. No capítulo anterior, Lia avisou a Aparício, eu vou confessar para o meu pai que eu estou apaixonada, se você tiver coragem de enfrentar essa barra comigo. Aparício diz, contar para o seu pai? E você vai ter coragem de uma coisa dessa? Lia fala, e por que não? Você tá com medo de quê? Aparício responde, eu não tenho medo de nada. E Lia pergunta, então qual é o problema? E ele responde, sei lá, ele pode achar que de repente eu não sirvo para a filha dele? Imagina, um perrapado como eu me atrever a uma coisa dessa? Vai pensar que eu tô atrás dos bois dele? Lia diz, isso ele vai mesmo. Ele responde, pois então. E Lia fala, mas o que importa, Aparício, é o que eu acho e não o que o meu pai possa achar. Lia então se aproxima de Aparício e diz, acontece que eu gosto de você, gosto desse seu jeito, desse teu cheiro, dessa tua boca, desses braços quando me abraçam. E Aparício fala, Lia, para com isso que Bentão pode voltar. E ela responde, se ele voltar, vai ter que dar um tempo. E os dois começam a se beijar e namorar. Senador Caxias vai até a casa de Bruno para falar sobre o casamento dos filhos. Bruno pergunta, amigo senador, o que é que lhe preocupa? Senador Caxias responde, meu amigo Bruno, o que me preocupa é o gasto que o amigo vai ter com essa tal de festa. Eu, infelizmente, mesmo se quisesse, não teria como dividir tamanha despesa. Bruno diz, senador, eu não estou lhe cobrando nada. E o senador responde, eu sei, mas é que eu sou o pai da noiva e me sinto constrangido. Bruno fala, senador, não tem que ficar constrangido absolutamente com nada, e eu não vou gastar aí mais que 500 cabeças de boi nessa festa, e felizmente isso não está me fazendo falta. O senador Caxias então pergunta, ô amigo Mezenga, 500 cabeças de boi dá em dinheiro mais ou menos quanto? E Bruno responde, bom, com o preço da arroba de hoje, dá aí alguma coisa em torno de 100 e poucos mil reais. O senador então fala, bem, eu gostaria de ajudar, mas infelizmente não tenho como. Bruno então, sorrindo, fala, esqueça isso, senador. Mas o senador diz, eu sei, mas a minha preocupação aí é que eu sou o pai da noiva e na certa vai ter gente dizendo aí que eu estou bancando essa história. O amigo sabe que em política não existe quem não tenha inimigos, principalmente eu que vivo batendo de frente com tanta gente, contrariando tantos interesses. O amigo deve estar entendendo. Bruno diz, sim, eu estou entendendo, senador, mas veja bem, tem o meu lado também nessa história. Afinal de contas, eu não posso deixar de dar uma festa aí para o meu filho, senão vão pensar o quê? Vão pensar que eu estou casando meu filho na surdina. E o senador fala,
É, eu também te entendo, eu também entendo o problema do amigo, eu também entendo. E Bruno fala: e um político, mesmo sendo honesto como o senador é, ora, tem o direito de casar a sua filha decentemente. Mas senador fala: eu sei, meu amigo Bruno Mezenga, mas vai ter gente dizendo aí que algum lobista, né, pagou a conta. E Bruno responde: no seu caso, eu duvido muito, senador. O senador, por sua vez, responde: não duvide não, Bruno Mezenga. Eu sou uma pedra no sapato de muita gente e que está torcendo para que seu amigo não seja reeleito na próxima eleição. Bruno e o senador continuam conversando e Luana chega. Bruno chama Luana para apresentar para o senador Caxias. Bruno fala: quero te apresentar o senador Caxias, que é um grande amigo meu. Senador, essa é Luana, minha mulher. O senador, sem entender nada, cumprimenta Luana, que está sem graça, claro. Lia e Aparício continuam namorando e Lia fala: ah, Aparício, eu gostaria de não ter compromisso com nada nesse mundo, nem com pai, nem com mãe, família. Eu gostaria de ficar assim, com você, para sempre. Aparício diz: então para que falar com seu pai? E ela responde: acho que você tem razão, para que contar, não é mesmo? E os dois se beijam. Enquanto isso, Bentão bate na porta, toca a campainha e Aparício vai abrir. Bentão, bravo, fala: já bati nessa porta 3 vezes e você não abre. Aparício então responde: eu estou ocupado, não tá vendo? Vai lá para o seu quarto e fica quieto. Aparício volta para o quarto, deixando Bentão na sala. Bentão então fala: ele tá arrumando sarna para se coçar. Isso ainda vai dar uma encrenca dos diabos. Na casa de Bruno Mezenga, ele fala: antes que o senador fique sabendo assim por ouvir dizer, eu já vou logo explicando, senador. O meu casamento com a Leia há muito tempo que já não estava dando certo e a gente acabou se separando. O senador Caxias então fala: meu amigo Mezenga, a separação é a coisa mais corriqueira hoje em dia. Bruno diz: pois é, anos e anos de tentativa, mas até mesmo por causa do Marcos e da Lia, e acabou que não deu certo e acabamos. E aí resolvi trazer a Luana, lá da fazenda, para vir morar aqui comigo. O senador fala: sem querer desmerecer a sua ex-esposa, você teve muito bom gosto na troca, Mezenga. E Bruno agradece e pede: eu só queria pedir um favor, senador, que o senador mantivesse em segredo, só até baixar a poeira, entende? E ele fala: sim, senhorita Luana, e a senhora faz o quê? É professora, coisa assim? E ela responde: não, eu cortava cana. Enquanto isso, em São Paulo, Leia está com raiva e fala: uma boia fria, uma sem terra. Se pelo menos ele tivesse me trocado por coisa melhor. Ralph fala: isso é para você ver quanto você valia para o rei do gado. Leia diz: mas isso não pode ficar assim. Bem que eu desconfiava que tinha alguma coisa naquelas viagens dele para o Araguaia. Parecia que de repente era a única fazenda que ele tinha na vida. E ela completa: eu vou estar no casamento do meu filho com a filha do senador e vai ficar para a história o escândalo que eu vou aprontar lá. Na casa do senador Caxias, Rosa pergunta como foi a conversa com Bruno. O senador diz que foi tudo bem e que Bruno vai arcar com as despesas mesmas. Os dois começam a conversar e também a discutir sobre o passado, política, e o senador diz para a mulher: Rosa, apesar de tudo, eu ainda gosto muito de você. Rosa responde: puxa, acho que fazia mais de 10 anos também que você não me falava isso. E o senador, brincando, diz: vai ver que é porque eu quero seu voto. Rosa se aproxima e fala: eu vou votar em branco. Eu não vou aguentar mais uma legislatura, professor Roberto. Os dois se beijam e ele leva ela para o quarto no colo. Na casa de Bruno Mezenga, ele e Luana estão no quarto e Bruno fala: senador achou você bonita, não fez nenhuma crítica pelo fato de você estar comigo. Luana pergunta: ele é mesmo seu amigo? E Bruno responde: é um dos poucos que eu tenho, amigo de verdade mesmo. Eles continuam conversando e Luana conta um pouco a história de Regino para Bruno. Eles resolvem mudar de assunto e Bruno diz que Luana é a rainha dele. E Luana responde, dizendo que Bruno é o rei dela. E os dois
se beijam apaixonadamente. E nesse clima de romance, termina mais um vídeo com um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Se você não quer perder nada sobre o que vai acontecer na novela, já se inscreve aqui no canal Vem Que Tem Novela para saber de todas as novidades, ok? Te espero no próximo vídeo. Tchau!